Olá, depois de muitos e muitos anos convivendo com Boston, com a cidade de Boston, nas pessoas que vão e vêm, nos noticiários, até porque eu, como quem me conhece sabe, eu sou oriundo de uma região que tem muitos imigrantes lá da região sul do Brasil, em Boston, assim como os mineiros. Bom, vindo a Boston agora em 2020, eu fiquei muito contente em poder conviver, conversar e conhecer um pouco daqueles imigrantes brasileiros que vivem em Boston. Talvez até o fim do vídeo você vá mudar a sua opinião, mudar a sua ideia, assim como eu mudei depois que vim aqui em Boston, cheguei aqui em Boston. Alguns mitos que são ditos lá, algumas coisas que a gente acredita ser verdade, outras que acredita ser mentira e são verdade, só aqui para ver. Alguns detalhes, né, que é interessante saber. Primeiro, costuma-se muito chamar os brasileiros de imigrantes ilegais. Imigrante ilegal é aquele que vem pela fronteira do México, sem visto, sem passaporte, enfim. Este é um ilegal. O brasileiro que vem com visto, vem normal, e após a expiração do seu visto permanece, ele é um indocumentado, ou seja, ele não é um ilegal, ele é uma pessoa que não está com os documentos aptos para algumas situações. E mesmo assim convive, trabalha de forma normal. Então esta é a primeira, digamos, primeiro tabu ou a primeira coisa errada que se fala do brasileiro que está em Boston ou que está nos Estados Unidos, que ele é um imigrante ilegal. Ele não é um imigrante ilegal, ele é indocumentado. Então, por si, isto já acaba com este mito de que todo mundo que está aqui é ilegal. Não é. Até porque nós temos também aqueles que vieram há muito tempo e por um motivo ou outro, que eu não vou aqui elencar, conseguiram a sua cidadania, o green card, enfim, a permissão para ficar documentado nos Estados Unidos, que aí tem acesso a financiamentos, a créditos, assistência de saúde, enfim, uma série de coisas que o americano tem e que o documentado também tem. Esta é uma percepção que se tem aqui. Uma outra, um outro tabu que se tinha, né? Por exemplo, a gente é muito, e eu me incluo nisso, a gente era muito preconceituoso com o cidadão que vem para os Estados Unidos. Porque quando alguém no Brasil fala que está vindo para os Estados Unidos, a primeira coisa que a gente diz lá é diz assim: mas se você fizer aqui no Brasil o que você faz lá, vai limpar chão, vai, sei lá, vai lavar louça, tal, se você fizer com a mesma dedicação no Brasil, você vai ganhar igual ganha nos Estados Unidos. Mentira, é um mito, não existe isso. Se você fizer uma jornada X, fizer essa mesma jornada X no Brasil, se você nesta jornada X fizer uma determinada coisa e fizer a mesma coisa determinada no Brasil, você vai viver pior no Brasil. Você vive muito melhor aqui nos Estados Unidos. Por quê? Uma moeda mais forte, um poder de compra muito mais forte e uma valorização muito maior de qualquer tipo de atividade. Então, assim, é um tabu. Eu me incluo, estou falando porque me incluo, porque sempre pensei dessa maneira e eu estava errado. E talvez quem pense assim, que não conheça a realidade aqui, esteja errado também. A mesma atividade aqui com a mesma carga horária tem um poder de compra muito, mas muito maior que a mesma atividade e a mesma carga horária no Brasil. Então isso já é um outro ponto em que a gente tem que parar de falar essas coisas do imigrante brasileiro que vem para os Estados Unidos. Uma outra observação que eu fiz é que a grande maioria, com as pessoas que eu conversei, que eu convivi, e eu acho que isso é quase que uma regra, ela está aqui não por ela está aqui por alguém ou por alguma coisa. Então eu não vou traçar percentual, mas eu posso garantir para vocês que uma grande parte dos brasileiros que estão aqui, eles estão para ajudar alguém no Brasil, ajudar alguma situação, que não é um investimento. Uma grande parte é uma dívida que deixou por lá. Então, esta pessoa que acabou deixando uma situação no Brasil e se viu obrigada ou viu como seu
a ponta do arco-íris vir para os Estados Unidos, ela acaba vindo, uma grande parte, para resolver uma situação no Brasil. E aí entra uma outra situação. O trabalho manual, o trabalho de obra, o trabalho, ele dá pouco. As pessoas, elas precisam trabalhar muito para ganhar? Não. Qualquer trabalho que se faça, principalmente aquele braçal, aquele de serviço que a gente chama no Brasil de chão de fábrica, aquilo que se faz, ele dá um dinheiro, e dá um dinheiro muito bom. O que diferencia? Não é o quanto ganha aqui, porque o que ganha aqui é o suficiente para viver. O que diferencia é a necessidade que tem de levar para o Brasil esse dinheiro, ou para mandar para o Brasil, para aquilo que eu falei anteriormente, para resolver uma situação que ficou lá. Então, o cidadão aí ganha aleatoriamente $2.000, se ele, por mês, $2.500, se ele não tem dívidas no Brasil, se ele não tem que ajudar ninguém, ele vai tirar o custo dele e vai guardar o dinheiro dele. O cidadão que ganha $2.500, ele às vezes tem que se sujeitar a uma condição um pouco mais extrema de sobrevivência aqui, porque tem que sobrar um pouco mais para mandar para o Brasil. Mas, outro mito, não existe dificuldade. Ou seja, lógico que cada um cria o seu panorama. Ele sabe da sua realidade, sabe por que veio. Então ele vai acabar fazendo o seu mundo aqui. Ele vai acabar morando da forma que acha mais conveniente para economizar, ele vai acabar se alimentando de uma forma mais prática, vai aumentar a sua carga horária, mas enfim, esta é uma observação. Muita gente que eu vi aqui está aqui para resolver uma situação no Brasil que diferencia daqueles que estão aqui literalmente para arrecadar dinheiro. E aí conseguem com muito mais facilidade. Uma outra situação que um preconceito, vou me incluir também nessa, que a gente tem no Brasil, é o profissional que está no Brasil, que tem uma profissão. A gente costuma dizer, pô, mas tu é, sei lá, um advogado, um dentista, um profissional liberal aqui no Brasil, vai te sujeitar a isto lá nos Estados Unidos? Gente, aqui, e pode ter certeza que quem vem do Brasil para cá com medo de se sujeitar a isso, nos primeiros dias aqui acaba rompendo essa barreira, porque acaba vendo que há uma igualdade social muito grande aqui, há uma igualdade de tratamento muito grande, não existe esse tipo de preconceito, e o que existe é a vontade de trabalhar e ganhar. E isso, quem tem, independente... E outra coisa, talvez a pessoa até venha achando, não, no Brasil eu sou um advogado, eu não vou me sujeitar a algumas coisas dos Estados Unidos. Mas quando ele vê que chegando aqui, ele acaba sendo remunerado da mesma forma que todo mundo, não é que ele vai se sujeitar, ele vai aproveitar a oportunidade do sonho americano. E o sonho americano, ele é muito mais igualitário do que a realidade brasileira. Isso vocês podem acreditar. Bom, vocês vão me perguntar, é recomendável ou não é recomendável? É bom ou é ruim? Cada um faz a sua história. E nós temos milhares de histórias aqui. Cada um sabe literalmente onde seu sapato aperta. Cada um sabe a família que deixou, filhos, pai, mãe, esposa, a dívida que deixou, os problemas que deixou e também a vontade de arrecadar, de ganhar um pouco mais para poder voltar para o Brasil numa condição melhor. E isto é pessoal. Nunca julgue ninguém por ter tomado essa decisão. Isto é muito, mas muito pessoal e deve ser respeitada. Até porque se cada um se arrisca ou vem com um documento, se arrisca a ficar indocumentado aqui, é porque sabe da sua necessidade. E nós não temos capacidade e nós não temos direito nenhum de julgar quem está aqui. Até porque nós temos aqui cases e cases de sucesso de brasileiros que se deram bem. Muito interessante isso. Agora tem uma coisa negativa que é corrente aqui, que infelizmente eu vi isso aqui. Os relatos e situações de muito brasileiro aplicando golpe em brasileiro. É golpe de aluguel de carro, de venda de carro, é golpe de aluguel de casa, é golpe de empréstimo, é golpe de trabalho. É incrível a quantidade de golpes aplicados por brasileiros em brasileiros aqui na região de Boston. Então esse é um cuidado que tem que se tomar, porque infelizmente os pilantras, eles saíram do Brasil, mas o Brasil não saiu deles. E essas pessoas é uma questão de caráter, eles podem viver em qualquer país que o caráter deles não vai permitir que sejam pessoas de bem.
Então, muito cuidado para você que pretende vir para cá ou está assistindo esse vídeo e mora aqui, recém chegou, muito cuidado, porque infelizmente isso é uma coisa corrente aqui em Boston de brasileiro com brasileiro. No mais, senhores, eu quero dizer o seguinte: a minha surpresa, eu convivo na minha vida profissional com documentação, com coisa, há mais de 20 anos, sempre com conhecidos, parentes vindo para os Estados Unidos e tal. Eu posso dizer para vocês que eu tive uma gratíssima surpresa vindo para cá. A maneira como os brasileiros vivem, a facilidade como eles, hoje em dia com a internet, como eles se comunicam, a facilidade como eles convivem, as coisas que eles consomem e também a remuneração. Então, assim, é uma comunidade feliz, é uma comunidade que tem seus problemas como tem no Brasil, vive as suas angústias de saudade, de paixões, enfim, mas vivem o sonho americano. Então esse vídeo é muito mais para fazer uma análise crua do que é. Eu não estou aqui omitindo nada, não estou maquiando nada, eu estou falando uma realidade que eu vivenciei aqui com várias pessoas em algumas cidades. Então é um vídeo que eu diria o seguinte: primeiro, não julgue ninguém, não critique ninguém, cada um sabe a sua verdade. E aquele que veio ou aquele que pretende vir, saiba também que vai ser duro. Se vai se realizar ou não, é uma loteria. E esta loteria, só lá na hora do sorteio é que você vai saber se você foi contemplado ou não foi. Ou você sai daqui com uma situação muito melhor, ou você volta para casa numa situação pior do que veio. Mas esta é uma decisão pessoal, que nós todos que não estamos aqui para trabalhar ou que não vamos emigrar para os Estados Unidos, nós temos que respeitar, porque nós estamos mexendo ou estamos falando de seres humanos, pessoas que têm sentimentos e principalmente pessoas que têm necessidades, e isso tem que ser respeitado. Eu espero que eu tenha podido colaborar um pouco com essa discussão. O canal está aberto para comentários, o canal está aberto para discussão. Um abraço e até o próximo vídeo.